Boa noite a todos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja operando em sua vida, você que nos assiste. Hoje é um domingo de Páscoa, quem sabe, para mim pelo menos, é o domingo ou a Páscoa que mais se parece com aquela Páscoa do Egito, onde estamos sendo empurrados para as nossas casas, celebrando com as nossas famílias, o isolamento social e não podendo nos reunirmos mais um domingo no templo. Já são 4 finais de semana. Hoje, diferente dos outros finais de semana, decidimos fazer uma programação com louvor. De manhã tivemos um tempo de ceia juntos e agora eu quero trazer uma palavra ao seu coração sobre a ressurreição. No Evangelho de João, capítulo 20, João dedica vários capítulos aos últimos acontecimentos, à última semana. Desde o capítulo 13 você vai ver ele falando da última Páscoa, a quarta e última Páscoa de Jesus. Ele vai dizer nos primeiros versos que ele nos amou e nos amou até o fim, de maneira plena, perfeita. E ele vai nos relatando toda a história. E aí no capítulo 20, ele nos conta o domingo dos domingos, o grande dia. Era pela manhã, Maria Madalena, quem sabe, teve uma noite de insônia, não conseguia dormir diante do fato. E uma das maneiras que a gente tem para diminuir a dor e a angústia de ver quem a gente ama partindo é visitar o túmulo, o sepulcro. É uma das formas que não dá para explicar de uma maneira muito simples, mas que alivia a dor. E era domingo pela manhã, quando Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com um outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura. Era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás, viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, tu o tiraste, dize-me onde o colocaste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera
estas coisas. Lucas, quando nos conta essa mesma história, ele usa algumas palavras para definir como essas mulheres estão se sentindo. Ele vai dizer que elas estão perplexas, elas estão com medo. O cenário é um cenário de sofrimento. A morte de Jesus não foi uma morte sem dor. Foi a morte que o profeta definiu, aquele que sabe o que é padecer. É uma morte com requintes de crueldade. É muito comum as pessoas assistindo principalmente o filme Paixão de Cristo, quando começa a cena da crucificação. Quando eu assisti isso no cinema, eu percebi as pessoas abaixando a cabeça, outros escondendo o rosto, outros não querendo olhar. As faces faziam vários movimentos de espanto diante do sofrimento, que começa pela manhã, entra pelo caminho do Gólgota, a Via Dolorosa. Ela é uma viagem de esgotamento físico, de cravos nas mãos, de coroa de espinho, de sangue escorrendo, de último suspiro. Não é uma salvação que nos é apresentada como um quadro belo, mas ele choca os nossos olhos. Um cenário de sofrimento. É um cenário de dor. Dor no sentido da alma, da ausência. Quantas coisas haviam acontecido nos últimos anos. Aquele homem passando, curando inúmeras pessoas. Toda a esperança de homens e mulheres aflitos colocadas sobre a sua história. Alguns conseguiam perceber que de fato o Messias havia mergulhado na história humana. A história agora estava sendo contada a partir da redenção, de uma história de salvação, sendo chegada até nós, tão grande salvação. O Evangelho vai dizer que aqueles que andavam em trevas, brilhou grande luz. E algo extraordinário aconteceu. E de repente ele some. O sábado é silencioso. A agenda agora está cancelada. Será que tudo acabou? O sonho virou pesadelo? A ausência de Jesus é sentida profundamente. Há um cenário de dúvidas, de ausência, de dor, de angústia, de medo, de perplexidade, que toma o coração dessas mulheres e daqueles que seguiam a Jesus. É um cenário que aparentemente a morte está dando a última palavra. Que o último inimigo a ser vencido havia de fato vencido. E o decreto era de uma derrota sobre todos aqueles que apaixonadamente decidiram largar tudo e segui-lo. Por que eu estou descrevendo esse cenário? Porque estamos caminhando para a 4ª semana, onde o sofrimento está sendo latente. As notícias são notícias de sofrimento após sofrimento. É um cenário de ausência, de isolamento, de distanciamento. Como é difícil o isolamento social. Hoje foi um dia de dor na alma, onde os avós, muitos deles não tiveram perto dos seus filhos. Pela manhã a gente teve ceia, e eu conversava com algumas pessoas, e algumas chorando diziam: minha primeira Páscoa longe da minha família, longe dos meus filhos. Nós vamos fazer uma teleconferência, a gente vai tentar amenizar. A gente não está mais junto. É uma Páscoa sem abraço. É uma Páscoa de distanciamento.
onde a alma da gente não está plena com o que a gente está passando. É um cenário que aparentemente a morte todo dia dá a última notícia do dia. A última notícia do último programa é a contabilidade de quantos se foram. Parece que a morte está promovendo a agenda dos nossos dias. É a morte que está dizendo qual é o ritmo que a gente deve viver, como a gente deve se comportar, para onde a gente deve ir, como a gente deve lidar com o nosso trabalho, como a gente deve fazer a nossa higiene, como a gente deve chegar em casa depois de um tempo na rua. E todo esse protocolo é porque a morte está dizendo para a gente como a gente deve viver num ambiente onde ela entrou, desrespeitando classe social, desrespeitando idade, desrespeitando nação, desrespeitando qualquer pessoa, de qualquer ambiente, em qualquer lugar. Parece que é ela que está dizendo para a gente como a gente deve viver a vida, porque ela está na esquina, esperando para nos tragar. Esse era o cenário. Agora a ressurreição é um convite para a gente ver a vida de uma outra forma. A ressurreição está perguntando para a gente porque a gente está chorando diante de uma realidade que ele vive. Porque a gente está perplexo diante dessa realidade de túmulo vazio. Porque a gente ainda está triste diante da última e melhor notícia de todos os tempos. Ele está vivo. O túmulo vazio é um convite para um outro contorno na nossa história, onde de fato a gente não anula o sofrimento, onde a gente não é insensível à dor, onde a gente tem a constatação da morte, mas a gente está caminhando diante do fato que ele está vivo. E aí a gente compreende a ressurreição como uma segurança que ele está nos dando. Eu gosto quando o autor aos Hebreus vai nos dizer que pela sua morte ele lançou uma âncora além do véu, no capítulo 6, no verso 19. Sabe, aquele barco à deriva, diante da tempestade, parecendo que acabou, alto mar. E aí vem a âncora. A âncora é aquela sensação que estamos seguros. O mar continua com os mesmos movimentos, os ventos ainda continuam soprando. Porém, nós estamos ancorados. A ressurreição, a morte e ressurreição de Jesus é uma âncora além do véu, onde no trono da graça de Deus, do seu poder, nós estamos seguros e agarrados, firmes. E essa âncora além do véu é a certeza que todo sentimento de inadequação, de não estar pronto, foi cancelado diante do grito: está consumado. Perceba que nós não somos e não fazemos aquilo que Deus queria que fizéssemos, ou sermos o tipo de pessoa que Ele deseja. Nós não estávamos aptos para essa relação. Não havia nada de bom em nós. Não havia nada que eu pudesse colocar diante de Deus para dizer para Ele que a partir disso a relação pode ser reconstruída. A gente pode estar em paz um com o outro, porque Ele é um Deus santo e eu sou um homem pecador, porém eu vou pegar alguma coisa a partir de mim mesmo e entregar a Ele. Jesus Cristo resolve o dilema. Ele começa a dizer que essa relação é possível por causa da sua morte e ressurreição. Ele arranca da gente todo o sentimento de culpa. Uma história de condenação, de erros e de pecado é arrancada, porque
Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A nossa dívida foi cravada na cruz. E a ressurreição é a certeza que agora a culpa, o pecado e o que nos separava dos seus braços de amor foi destruído. A âncora além do véu acaba com o medo, a fobia do divino, do sagrado. Porque o novo e vivo caminho foi estabelecido pelo sangue. E agora a agenda de Deus está aberta. Eu chego todos os dias, olhando nos olhos de Deus, falando com Deus. Eu não tenho mais medo do sagrado, do santo. A eternidade se abriu, a agenda de Deus está à minha disposição. Os seus ouvidos se abrem, as suas mãos se estendem, os seus olhos se abrem e a sua boca começa a falar. Esse sentimento de fobia do divino acaba diante da certeza do cenário da ressurreição. E finalmente, como eu devo viver esse dia da ressurreição e da vida, não só hoje, mas de forma permanente. Como toda a minha existência pode ser mergulhada numa história bela de ressurreição e redenção de Deus em relação a gente. Os próximos versículos vai nos mostrar Jesus agora aparecendo aos discípulos. Eles estavam trancados dentro de uma casa, carregados de medo. E nesse cenário de medo, de pavor, de angústia, diante da possibilidade de serem massacrados pelos judeus, pelas lideranças religiosas, pelo poder político, ele entra e diz: paz seja convosco. A ressurreição e a vida é o convite a uma existência de paz em meio ao medo, ao pânico, ao pavor, à angústia, à falta de sono. Se você continua, você vai ver que o próximo encontro é com Tomé, um dos discípulos, e ele está querendo saber se o Deus dele é um Deus ferido mesmo. Ele está dizendo que ele quer ver as mãos, ele quer tocar, ele quer colocar o dedo onde o cravo entrou, ele quer sentir se realmente aquilo não é fruto da sua imaginação, de uma loucura, de uma mente que se perdeu na sexta-feira e não consegue mais se encontrar, de seguidores lunáticos querendo fazer com que uma mentira se tornasse verdade. Ele está dizendo: eu não quero viver uma mentira, eu não quero viver uma história de engano, eu não quero viver uma realidade onde as coisas não fazem sentido. Então eu quero tocar nas suas mãos. E aí o nosso Deus ferido estende as mãos, diz: pode tocar, porque diante do cenário das incertezas você vai aprender a viver por fé. Eu tenho paz em meio à aflição e tenho fé em meio à incerteza. Ele não é um ser insensível, longe, frio, calculista na eternidade, que não tem nenhuma sensibilidade para aquilo que eu estou vivendo, porque ele sofreu. Teve cravo, teve espinho, mas o convite dele é para que eu viva uma realidade de certeza em meio às minhas dúvidas, uma fé que transborda diante dos inúmeros medos que surgem a cada dia. E a ressurreição é um convite para que a última notícia da nossa história seja a notícia de domingo e não de sexta-feira. Durante toda essa pandemia, se existe histórias que estão fazendo parte diariamente da minha vida, são as histórias da ressurreição de Jesus, a história da redenção. Os meus olhos o tempo todo se voltam para os evangelhos, principalmente para os últimos capítulos. E quando eu falo dessa existência da ressurreição, desse dia de domingo, eu estou me referindo
aqueles que caminhavam no caminho de Emaús.